Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma casa de fadas para decorar seu jardim ou para você que trabalha vendendo peças em biscuit, aproveitando uma garrafa vazia. A garrafa que eu estou usando, ela tem esse alto relevo que vai ficar legal para o que eu preciso, é dessa marca, se você quiser comprar a mesma garrafa que eu, tá? E ela é uma garrafa de desinfetante, pode ser qualquer garrafa. Só que como ela é de plástico, vai ser necessário você primeiro passar o primer. O primer serve para a tinta fixar melhor no plástico e não ficar descascando depois. Então você pode fazer uma, duas camadas, sempre deixando uma secar para passar outra, e depois eu coloquei pedaços de, pode ser tijolo, pedra, areia, piso, que é só para fazer um peso na garrafa. Coloquei mais ou menos esse tanto, olha, para ela ficar pesadinha e não sair voando. Eu usei a tinta acrílica brilhante na cor vinho para pintar ela toda e cola de silicone líquida e Tec Bond para colar essa garrafa num prato. Eu estou usando esse prato também de plástico, mas eu vou usar ele ao contrário para aproveitar esse desnível que tem, olha, que seria a parte da grama, e vai ficar um efeito bem legal. Então, para pintar a garrafa é a mesma coisa de quando você passa o primer, né? Deixa secar, depois passa a cola. Passei a cola de silicone em volta e a cola Tec Bond, uns pingos assim no meio. Posicionei ali onde eu queria e pronto. Aí vai estar colado ali, só deixar secar. Depois eu fui para a parte da porta. Para a porta eu abri um pedaço de biscuit e eu recortei um pedaço de papel no formato assim de porta, do tamanho que eu queria. Eu medi, né, antes tudo na garrafa. E aí para recortar eu tô usando um palito de dente, passando assim em volta da massa. Depois é só você acertar as rebarbas e fazer os detalhes. Para os detalhes eu tô usando uma esteca em formato de faca, e eu fui passando assim com a mão bem leve para fazer umas marcas bem mais fininhas, mais sutis, só que depois eu fui botando pressão na mão para poder fazer marcas mais fundas, então vai ficar com uma textura bem bonita, algumas partes assim bem marcadas e outras não. Depois eu fui separando como se fossem as tábuas, né, da madeira. Então para isso eu peguei uma régua. Essa régua ela é um pouco larga e mesmo assim eu balancei ela de um lado para o outro para fazer esse vão bem fundo e bem larguinho. E aí eu fui dividindo mais ou menos a olho. Se nessa parte você tiver medo, você pode fazer um risco com um palito para você saber mais ou menos aonde você vai ter que mexer, para aí sim vir marcando. E aí, se ficar alguma parte que você achar que não ficou tão marcada, você volta com a esteca e passa de novo para dar esse efeito de madeira. A cola que eu usei foi essa cola Cascorês extra forte. Geralmente é a cola que eu trabalho quando eu uso biscuit. E aí eu passei na parte de trás da porta, espalhei bem, posicionei ali na garrafa onde eu queria, né, na parte da frente, e colei. É importante que você não fique apertando muito essa massa, porque senão vai sair a marcação, mas se caso saia, você pode sempre retocar, tá? Mas é bom trabalhar com delicadeza, né? A mão bem leve, para não atrapalhar seu trabalho. Depois eu fiz uma outra tira de biscuit, fiz as marcações da mesma cor da porta, né? Fiz as marcações e colei em volta da porta para fazer um acabamento. Eu queria que ficasse um arco em volta da porta, tá? E aí quando chegar no final, você corta e ele vai ficar assim, olha. E aí depois eu fui para a parte das janelas. Eu usei esse cortador da Blue Star, ele é no formato de arabesco. E o que eu fiz? Eu abri a massa de biscuit numa espessura um pouco mais grossa. E aí eu usei o cortador e tirei ali o tamanho, né? O formato ali desse arabesco. Só que aí o que eu fiz? Eu peguei um outro tamanho um pouco menor. Olha, é o próximo tamanho, tanto é que um encaixa no outro. Então eu peguei um pouco menor e cortei novamente ali na peça que eu já tinha cortado. Por quê? O que acontece? Nessa parte daí, eu quero apenas a parte de fora. Eu quero como se fosse uma moldura para essa janela. Então, o que eu fiz foi tirar primeiro a parte ali do meio, né? Para ficar só aproveitar a parte de fora. Ficar aquela moldura vazada mesmo. E depois eu fui numa massa branca e recortei do mesmo tamanho para poder encaixar. Então, olha, a parte de fora que eu vou aproveitar. E agora, na massa branca, eu abri ela numa espessura mais fina para ser a parte como se fosse do vidro, né? A parte de dentro da janela. E aí agora, para vocês entenderem, olha,
é só encaixar e aí a janela vai estar pronta. Só que eu acho melhor usar a cola para colar um no outro. Se a sua massa estiver muito úmida, talvez nem precise, mas mesmo assim eu ainda acho que vale a pena você dar uma colada para garantir que vai ficar ali preso e que elas vão secar juntas, né? Não vai deformar depois. Então passei a cola, encaixei ali, olha, dei uma apertadinha nas laterais só para prender mesmo direitinho. E aí você vai ter sua janela. Do lado ao contrário, ela fica mais ou menos do mesmo nível. Só que do lado da frente, era isso que eu queria que acontecesse, olha. A parte marrom, ela fica um pouquinho mais alta, que é a parte da moldura. E aí depois eu passei cola, né, na parte de trás dessa janela e colei uma de cada lado. E aí eu fui para a parte dos detalhes. Essa parte da frente, eu fiz também com um cortador. Ele é um formato também meio de arabesco, tá? Mas você pode improvisar com o cortador que você tiver, não precisa ser esse. E ele tem um coração bem ali na parte de cima, no meio na parte de cima ali. Então esses corações eu separei para colar ali todos ali. E fiz a maçaneta da mesma forma também, usando um pedacinho de massa redonda, achatando e colando. Aí eu fui para a parte das pétalas. Para as pétalas você tem que fazer um enroladinho. Primeiro faz uma bolinha, depois você faz meio que uma coxinha, só que uma coxinha mais comprida. E aí você vai apertando com o dedo. Vai apertando, apertando, e o que você tem que fazer é deixar no formato de pétala. Então, um lado mais largo e ir afinando até chegar do outro lado. E aí você vai medindo com pétalas que você já fez para elas ficarem mais ou menos iguais. Não precisa ser, tipo, exatamente igual, porque até na natureza as coisas têm uma variação, né? E aí eu tô usando essa ferramenta, que ela tem 3 lados. Eu vou usar esse lado que é o lado liso, e vou passar por cima da pétala para fazer as marcações. Então é só um movimento de vai e vem, tá? Se você não tiver essa ferramenta, você pode fazer com a esteca também. Olha mais de pertinho para você ver. Olha o efeito bonito que dá, comparando ali, né, uma pétala sem fazer com essa pétala sendo feita. Fica muito mais bonito. Se você não tiver nem essa ferramenta, nem a esteca, você pode usar um palito também de churrasco, um palito de dente, para ir fazendo as marcações. Ou até mesmo uma régua, e batendo a régua assim também dá certo. E aí eu passei cola nas partes que vão ter contato com a pétala, né, que são essas partes mais do alto relevo, as partes mais boleadas. Passei cola, espalhei bem, e aí eu vim com a massa, posicionando ali e colando. Todas essas partes que eu colei, tá? Eu fiz com a massa molhada, né? Eu não esperei secar para colar, não. Assim que você terminar de modelar, você já pode colar. E aí eu fui encaixando uma ali bem embaixo da outra, né? Bem rente ali. E o que eu aconselho, na ponta, eu acho mais interessante você enrolar um pouquinho para cima para dar esse caimento bonito, esse movimento, para não ficar aquela coisa chapada toda reta. E aí você vai colocando uma do lado da outra, sempre colocando ela um pouquinho em cima da outra, né, para ficar mais bonitinho. E vai preenchendo aí toda a volta da garrafa. Aí eu fui para a parte da folha. Para a folha eu fiz uma coxinha, só que também bem comprida, olha, dessa forma. E aí eu peguei um boleador de um tamanho grande, e fui abrindo ali a parte gordinha dessa massa de biscuit. E aí eu fui passando mesmo nas laterais para esse vão ficar bem aberto. Depois que eu abri o que eu achava suficiente, eu vim com a tesoura e fui dando alguns picotes. Esses picotes vão servir para você separar as folhas uma das outras, né? Então você vê mais ou menos quantas folhas você quer fazer e vai recortando. Aí depois é só você puxar assim elas para fora e ir achatando um pouco, tá? E aí depois você volta com o boleador e abre um pouco mais essa abertura, porque essa parte de cima ela tem que encaixar naquele topo da flor lá em cima. Então, essa abertura é necessária para fazer com que esse encaixe fique certinho e o negócio fique bonito, né? Se encaixe realmente e dê aquele caimento bonito.
Aí depois que tiver do jeito que você achar que deve, você dobra um pouco as pontas para dentro, olha como eu tô mostrando assim, e aperta, fazendo um triângulo na ponta, porque aí já vai dar o formato da flor que é necessário para essa etapa. Então você vai repetindo o mesmo processo em todos os outros pedaços que você separou, tá? Aí também não precisa ficar super lisinho, fica até interessante ter alguma marquinha, alguma coisa para ficar mais natural. E aí eu passei um pouco de cola em cima da flor, posicionei ali a parte verde, né? E encaixei para colar uma parte na outra. Novamente, você não precisa deixar secar, é para fazer com a massa úmida mesmo. O processo de secagem vai ser no final, com tudo já colado. Então você vê ali onde está o vão, encaixa e dá uma leve apertada para colar realmente. E aí eu molhei o dedo em um pouco de água e fui passando só para tirar as partes que ficaram marcadas demais e fui virando as pontas também para ficar com aquele caimento. Agora essa parte do cabinho é só você ir puxando levemente, tá? Para esse cabinho não partir. Então você tem que deixar esse cabo sempre mais grosso do que o que você vai precisar, porque aí depois você vai esticando ele e ele vai afinando. Então ele tem que ter uma espessura boa para você conseguir trabalhar. E depois eu fui enrolando assim, fazendo como se fosse um cachinho, para dar esse efeito legal na parte de cima. E depois você só solta e ele vai ficar, tá? E aí a parte de cima também já vai estar finalizada. Depois é só deixar secar se você preferir, ou senão você já vai para a próxima parte, que é fazer o mato. Também com a massa molhada, e você vai ter que passar cola nessa superfície antes de colar. E aí eu tô usando uma esteca que ela tem esse formato de concha. E aí você só vai girando ela de um lado para o outro, de um lado para o outro, e vai fazendo como se a massa ficasse meio que com os beliscõezinhos, que vai dar esse efeito muito legal de grama. E aí é só você cobrir esse prato todo. Eu coloquei também ali em volta da porta, olha, dá pra ver, naquela parte do arco, né, da porta, eu coloquei um pouquinho ali. E aí eu usei uma tinta que é na cor verde maçã, com um pincel de cerdas duras, tem que ser duras, tá? Tira o excesso num papel e deixa ele com quase nada. Depois você passa em cima dessa grama, que aí o que vai fazer? Ele vai pintar só a parte de cima e a parte de baixo não. Então vão ter duas cores de mato. Depois de tudo seco, aí eu usei o verniz geral. Aí sim, você tem que deixar secar vários dias para deixar secar bem mesmo, para depois você passar o verniz geral. Esse verniz deixa a peça brilhando, não é todo mundo que gosta disso, mas no meu caso, como eu ia deixar ao ar livre, esse é o melhor tipo de verniz, porque se você for usar o verniz acrílico, ele sai com água, então não vai durar. E fiz as bonequinhas também. Eu ensinei a fazer essa asa de fadinha no vídeo anterior, se você não viu, corre lá pra ver. Passei cola na parte de baixo e colei. Meu objetivo aí é que elas ficassem como se estivessem sentadas na grama, então por isso que eu não fiz as pernas. Mas depois de tudo vai estar finalizado dessa forma. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostou do vídeo, curta aí para eu saber que você gostou. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!